Nós vemos que desde o Éden, o objetivo do diabo, que é a antiga serpente, né? Nós vemos que o grande objetivo, como basicamente o seu ministério, é tentar enganar as pessoas. Não é à toa que fez assim com Eva, vai fazendo isso ao longo da conquista do coração da humanidade. E nós vemos que todo esse objetivo que eles têm de conquista da humanidade, principalmente quando se trata da corrupção. Corrupção que eu digo é corrupção interna, né? E quando Deus ele acaba se baseando no sexto dia, após a criação de todas as coisas, criação do homem, Deus ele se baseia e ele então dá uma ordem para que o homem fosse e governasse. Dentro desse governo, Deus estabelece então que ele deveria se multiplicar de alguma forma em relação a tudo que Deus havia dado para conquistar, que ele deveria então, a partir da produção, também ter um consumo daquela produção, dentre isso verduras e carnes. E, obviamente, Deus também colocou como o homem e a mulher, de uma forma como parâmetro de vida. Homem e mulher, assim se fez. Nós vemos então que a ideia do diabo é corromper esse sexto dia. E o grande problema de tudo é porque se existe um engano estabelecido pelo próprio diabo, a qual a Bíblia diz que o diabo viria para enganar. Uma realidade daquilo que está acontecendo nos últimos dias, que é um dos parâmetros proféticos, é que justamente nós passaríamos pelos maiores enganos da humanidade. E dentro disso, Deus estabeleceu o tempo do homem na Terra, cerca de 70, 80 anos. Passou disso é cansaço e fadiga. E nós já vemos que 80 anos, para nós que entendemos a palavra de Deus, quando entendemos de eternidade, isso é completamente algo passageiro e o passageiro é algo que passa literalmente muito rápido. Pelo menos nessa vida, né? Apesar de nós, ainda muitos de nós não contemplamos toda a nossa vida. Uns aí pode estar vivendo a sua adolescência, outros vivendo a sua fase já adulta, outros a sua velhice, não importa. Mas a grande estratégia do diabo nos últimos dias é justamente limitar o tempo do homem na Terra. Porque sabemos que quando o homem passa dessa terra, a partir do momento que nós morramos, a Bíblia vem nos dar uma base que só nos resta o juízo de Deus. Então, o que decidimos fazer quanto a essa vida, passando para outra vida, nós vamos estabelecer a nossa eternidade. E dentro desse contexto, então, nós compreendemos que um dos maiores enganos que há na humanidade, e aqui eu preciso falar dessas coisas de uma forma que fique explícito para você, é que nós, querendo ou não, o grande engano que está havendo durante esses últimos tempos, através do diabo, é que ele está colocando um prazo de validade para a vida das pessoas. Seja elas cristãs, ou seja ela não. Principalmente o ímpio, que está mais suscetível a não conhecer a palavra, por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós estamos aqui para permanecer em conhecer a Deus e as Santas Escrituras. Então, nos últimos dias, esse engano estabelecido pelo diabo é justamente a luta dele é por almas. E dentro desse contexto, por ele lutar por almas, e muitas dessas almas ele não pode tocar, ele então sujeita a essa corrupção da alma ao livre-arbítrio. Então as pessoas mesmo decidem, ou enganadas ou não, elas decidem então trazer algo para dentro de si, que na verdade, mais cedo ou mais tarde, pode trazer uma grande consequência dela mesma perder a sua vida. Então, a grande decisão que nós temos que fazer hoje, dentro dessa realidade, entendendo que existe uma promessa de Deus que ele virá, e um tempo determinado que ninguém sabe o dia nem a hora, porém, mas que, entretanto, muitas pessoas ainda podem partir, morrerem, deixarem essa vida. Por isso que a única expectativa que nós devemos ter nessa base do evangelho dos últimos dias é fazer com que as pessoas entendam a importância da salvação, da remissão de pecados, para que então ela venha redimir, anular todos os pecados que ela cometeu até o momento do seu batismo, e a partir daquele momento a Bíblia diz, agora vai e não peque mais. E a partir do momento que ela cometa isso, que ela vá e não peque mais, a Bíblia diz que então ela alcançou a salvação em Cristo Jesus, que ela foi coberta pelo sangue de Cristo. Essa é a realidade daquilo que você tem que viver. Se você sente, eu era uma pessoa, a minha saúde era uma, agora a minha saúde é outra, eu tenho hoje comorbidades, eu sinto vulnerabilidade no meu corpo, né? Então, automaticamente você deve entender. Mais cedo ou mais tarde, ou de uma hora ou para outra, nós podemos partir dessa terra. Isso qualquer um de nós. Então, dentro desse requisito de engano dos últimos dias que o diabo está fazendo, limitando o tempo de vida das pessoas na terra. E quando eu sei que meu tempo
pode estar limitado sobre a terra, então eu apresso em conquistar a minha salvação através de Cristo Jesus. E você tem essa oportunidade de entender. Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, o meu organismo mudou, então a partir desse momento eu não sei se eu vou conseguir chegar aos 60, 70, 80 anos, conforme a Bíblia diz, que depois disso é cansaço e fadiga. Ou seja, muitas pessoas estão agora destinadas a morrer prematuramente. É uma realidade que vivemos, é uma realidade que nos encontramos, como a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sabendo disso, qual tipo de vida eu devo viver? Qual tipo de entrega eu devo ter para Cristo? Será que a minha vida momentânea em Cristo vai ser o suficiente para me alcançar a salvação? Seja eu viva até o arrebatamento, ou seja, eu parta dessa terra antes do arrebatamento? Essa é a reflexão dos últimos dias. Esse é o alerta que eu deixo para toda a humanidade, todas as pessoas que chegarem a esse vídeo, a importância de você entender a sua verdadeira entrega para Cristo, porque muitos, com medo da morte, colocaram a morte dentro de si. Mas você ainda tem o escape, entregar a sua vida a Jesus, e ele diz que Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto alguns vão estar perecendo por negar a Cristo, outros alcançaram a salvação em Cristo e por isso se tornaram eternos. Vocês sabem muito bem do que se trata, do vídeo que eu estou falando, das coisas que eu estou dizendo aqui. Muitas coisas não podemos falar explicitamente, mas é a realidade que vivemos e a escolha está nas suas mãos. Mais cedo ou mais tarde, partiremos dessa terra. Uns no arrebatamento, outros antes. E sua vida com Cristo como está? A escolha é sua.